Peraí, peraí. Deixa eu botar aqui. Nessa freio, bora. Bora, Zaguinho. E aí, Everaldo? Ele não tá ligado, não. Tá ligado, papai? Não, é doido. Como é que eu vou cantar ligado? Como é que eu vou cantar ligado? Everaldo! E
Bem, boa noite a todos. Quero agradecer a presença, saudar todos que estão aqui presentes na noite de hoje. Quero dar por aberta a 38ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa, hoje, dia 18 de dezembro de 2023. Registrar a presença do vereador Heriberto, vereador Everaldo Lira, vereador Siqueirinha, vereador João Marcos, vereador Luciano Pacheco, vereador Sargento Brito, vereador Rodrigo Roa, que está pela plataforma, e também acabando de chegar o vereador João Taxista. Quero colocar em votação a ata da sessão anterior. Se algum vereador for contra a ata, se manifeste, por favor. Então, aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. E eu convido o primeiro secretário, vereador João Taxista, para fazer a leitura do expediente. Boa noite a todos presentes, os vereadores aqui e a todos que estão aqui na plenária. Ao excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores de Arco Verde, vereador senhor Everton Barros de Siqueira. Assunto: resposta ao requerimento número 24/2023, solicitação de informações sobre consignações constantes no anexo 17, demonstrativo da dívida flutuante. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste apresentar a resposta ao requerimento número 24/2023, que versa sobre a solicitação de informações referente à descrição dos itens que compõem as consignações presentes no anexo 17, demonstrativo da dívida flutuante, conforme constante na nota explicativa que relata as retenções que deveriam compor a receita do município das entidades vinculadas. Diante do exposto, informamos que as consignações mencionadas no anexo 17 referem às obrigações financeiras de curto prazo, sujeitas a variações no período, as quais podem incluir, entre outros, restos a pagar, obrigações previdenciárias e despesas de exercícios anteriores, inclusive retenções de IRF e ISQN, o detalhamento completo dos itens que compõem essas consignações, conforme solicitado, encontra-se no registro de dívida flutuante, em conformidade com a Lei número 4.320/1964. Cabe ressaltar que a gestão dos recursos públicos e a representação de informações contábeis seguem os princípios estabelecidos no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, o qual busca padronizar a contabilidade pública e promover transparência na gestão fiscal. Atendendo o que preconiza a Lei de Acesso à Informação, segue anexo o demonstrativo da dívida flutuante do município de Arco Verde, referente ao exercício de 2022. Ademais, o referido demonstrativo encontra-se publicado no portal da Transparência do município e no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais ou para apresentação presencial dos documentos contábeis pertinentes, conforme sua conveniência. Atenciosamente, José Wellington Cordeiro Maciel, prefeito do município de Arco Verde. Ofício número 459/2023, Gabinete do Prefeito, Arco Verde, Pernambuco, 14 de dezembro de 2023. Ao senhor excelentíssimo vereador do Poder Legislativo de Arco Verde, Dr. Rodrigo Roa, Saneamento. Assunto: resposta ao ofício número 853/2023, referentes requerimentos de número 25 e 26 de 2023. Excelentíssimo senhor vereador, cumprimentando cordialmente, em seu respeito aos municípios constitucionais
que regem a administração pública na qualidade de chefe do Poder Executivo do município de Arco Verde, apresento nossa resposta ao ofício de epígrafe, através do qual foram encaminhados os supracitados requerimentos de autoria de Vossa Excelência e aprovados pelo plenário desta augusta Casa Legislativa. Quanto às emendas impositivas no Orçamento Anual 2022, objeto do requerimento número 25/2023, cumpre esclarecer que elas foram aprovadas antes da regulamentação do artigo 75-A, pela Lei Orgânica Municipal, Lei Complementar número 17, de 13 de dezembro de 2022, sendo dispensadas de execução obrigatória conforme o artigo 70 do referido diploma legal. Já em relação às emendas do orçamento de 2023, mencionadas no requerimento número 26 de 2023, importa destacar que estas vêm sendo cumpridas por este Poder Executivo na medida do possível, tendo em vista a significativa queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, como é conhecido geral pela ampla divulgação na mídia, o que ensejou a declaração de estado de calamidade pública na administração financeira do município de Arco Verde pelo decreto número 163, de 24 de novembro de 2023, com efeitos no período compreendido entre 1 de setembro de 2023 e 31 de dezembro de 2023. Nesse sentido, a LC número 1732 prevê, no parágrafo 3 de seu artigo 30, a possibilidade de redução do montante previsto no artigo 71, em caso de não cumprimento de meta de resultado fiscal estabelecida nas leis diretrizes orçamentárias, lei ordinária, número 2639/2002. Além disso, a possibilidade de inscrição em restos a pagar das emendas impositivas até o limite de 1% da receita corrente líquida do exercício anterior, conforme parágrafo 2, artigo 3 da LC 17/2022, desde que cumpridas as normas legais aplicáveis. Ressalte-se, por fim, que o orçamento vem sendo cumprido com rigor pela gestão municipal nos termos da lei de diretrizes orçamentárias, lei ordinária número 2639/2022 e lei orçamentária anual e lei ordinária número 2650/2022, sendo estes os esclarecimentos que entendemos pertinentes. Renovamos os votos de estima e apreço, colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, José Wellington Cordeiro Maciel, prefeito do município de Arco Verde. Bem, feita a leitura do expediente, eu quero explicar que estamos começando com a sessão ordinária, vereadora Luísa, e essa sessão ordinária foi aberta para a gente colocar alguns projetos que estavam em pauta. Não iremos fazer pronunciamento, iremos colocar só os projetos em votação e depois dos projetos iremos encerrar a sessão ordinária e começar a sessão solene para a entrega dos títulos de cidadão a ser entregue na noite de hoje. Então, eu quero passar mais uma vez a palavra para o primeiro secretário, vereador João Taxista, para fazer a leitura do primeiro projeto a ser discutido na noite de hoje. Lê isso também aqui? Não, até aqui. Só até aqui em cima? Só até aí, esse é o primeiro. Depois nós vamos voltar e vamos... Projeto de Lei Complementado Legislativo 3/2023. Discussão e votação do veto. Regulamenta a Lei número 14.133,
de 1 de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos no âmbito do Poder Legislativo do município de Arco Verde e da outras providências. Bem, esse é um veto, que é da lei de licitações. Aquela mesma lei de licitações que votamos para o município, estamos colocando essa lei em vigor aqui na Câmara também. E teve o veto, né, João Marcos? De alguns. João Marcos sabe explicar melhor isso. Presidente, eu queria só por uma questão de ordem pedir a Vossa Excelência para colocar o outro projeto, enquanto eu tiro uma dúvida aqui sobre esse projeto em discussão, para que a gente não faça uma votação sem que eu possa tirar essa dúvida. Qual é a dúvida, Luciano? Pedir A dúvida são as parecer. razões do veto, o parecer do jurídico e o do vereador João Marcos, para eu entender o conteúdo de um e de outro. Para eu me posicionar, se você pela manutenção do veto ou pela derrubada do veto. Tranquilo, sem nenhum problema. Então, eu convido o vereador João Taxista para fazer a leitura do próximo projeto de lei ordinário que a gente vai votar nesse momento. Projeto de Lei Ordinário Legislativo 54/2023, fase única de discussão e votação. Institui o Dia Nacional Municipal do Doador Voluntário de Sangue e a Semana Municipal incentiva a doação de sangue e dá outras providências. Autoria do vereador João Marcos Tenório de Brito Cavalcante. Presidente, por não ser um projeto que detenha qualquer teor de polêmica, é um título de cidadão ao deputado federal Fernando Monteiro, peço permissão para só ler a conclusão do parecer. Sem nenhum problema, João Marcos. Faça só a conclusão, por favor. Pela comissão, a gente vota pela aprovação, não havendo nenhum tipo de inconstitucionalidade no devido projeto, presidente. Bem, então também peço a permissão aos vereadores para colocar tanto o projeto como o parecer em votação. Sem nenhuma objeção, eu coloco o parecer e o projeto de lei ordinário do Legislativo número 54/2023, fase única de discussão e votação, que institui... Esse é o do Fernando Monteiro agora que ele leu? É o doador de sangue. Também é pela aprovação, né? Então vamos fazer a leitura. Calma, já chega desse jeito tudo. Tranquilo. Mas também nenhum dos dois projetos são polêmicos. Então eu quero colocar, doutor Rodrigo, o senhor está chegando agora, Vossa Excelência está chegando agora. Vim escutando? Então está ciente. Então eu vou colocar tanto o parecer como o projeto de lei ordinário do Legislativo número 54/2023, fase única de discussão e votação, que institui o Dia Municipal do Doador Voluntário de Sangue e a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Sangue e das outras providências. Se algum vereador for contra a esse projeto de lei ordinário, se manifeste, por favor. Então, sem nenhuma manifestação, fica aprovado por unanimidade o parecer e o projeto de lei ordinário do Legislativo número 54, que institui o Dia Municipal de Doador Voluntário de Sangue e a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Sangue e das outras providências. Passo a palavra agora para o vereador, primeiro secretário João Taxista, para fazer a leitura do próximo projeto a ser discutido. Projeto de Decreto Legislativo 69/2023, fase única de discussão e votação. Concede título de cidadão arcoverdense ao ilustríssimo senhor Fernando Monteiro e da outras providências. Autoria, vereador Luciano Rodrigues Pacheco. Bem, esse
é de autoria do vereador Luciano Rodrigues Pacheco, que também tem a relatoria do vereador João Marcos, que disse que também o parecer já é pela aprovação. E eu peço aos colegas vereadores a permissão para colocar tanto o parecer como o projeto de decreto legislativo número 69 em votação. Se algum vereador for contra, se manifeste. Então, sem nenhuma objeção, eu coloco o parecer e o projeto de decreto legislativo número 69 de 2023, que concede título de cidadão arcoverdense ao ilustre senhor Fernando Monteiro e das outras providências, de autoria do vereador Luciano Rodrigues Pacheco. Se algum vereador for contra, se manifeste, por favor. Então, aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo número 69 de 2023, que concede o título de cidadão arcoverdense ao ilustre senhor Fernando Monteiro e das outras providências. Eu queria... Vamos continuar aqui os projetos. Quero passar ao primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei complementar número 4 e também o número 5. Faz de um por um, vereador João Taxista. Projeto de Lei Municipal Complementar 4/2023 dispõe sobre alterações, ajuste na Lei Municipal número 20/2021. A mesa diretora da Câmara de Vereadores, Estado de Pernambuco, submete à apreciação do plenário o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1. Fica estabelecidos os vencimentos base dos cargos constantes no quadro do artigo 11 da Lei Complementar número 20/2021 e alterado pela Lei Complementar número 24/2022 nos cargos abaixo. Descrição do cargo: analista de tecnologia de informação, auxiliar de controle interno, analista de patrimônio material, analista legislativo e articulação do planejamento, assistente legislativo de apoio técnico, controlador interno do legislativo, ouvidor do legislativo. Artigo 2º. Os cargos mencionados no artigo anterior terão progressão funcional baseada nos mesmos critérios da Lei Municipal número 2440/2015 e Lei Complementar número 25/2022. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Só isso?
Não, tá aqui não. Ele quer a lei de quê? Ele quer a lei de quê? Desses cargos? A lei da licitação, rapaz. Vou passar para a marca. Enquanto desce para dar uma ligação aqui, por favor. Bem, feita a leitura do projeto de lei complementar número 4, eu quero... Cadê o projeto? Eu te dei. Não, só se o Luciano pegou. Pegou. Não, tá não. Esse é o 5. Ô, Everaldo. Everaldo. Tem algum problema em votar isso? Bota aí que eu vou votar a favor dele. Bota aí a favor. Bem, eu quero colocar em votação o projeto de lei complementar número 4 de 2023, que dispõe sobre a alteração e ajuste da lei municipal número 20 de 2021. Se algum vereador for contra, se manifeste, por favor. Então, aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar número 4 de 2023 com a ementa. Dispõe sobre a alteração e ajuste na lei municipal número 20 de 2021. Passa a palavra agora para o primeiro secretário, o vereador João Taxista, para fazer a leitura do próximo projeto a ser discutido. Esse é o 5. Comissionados nativos e pensionistas do Poder Legislativo e da outra providência. Projeto de Lei Complementar Legislativo número 05/2023. Ementa. Concede reajuste aos servidores efetivos, comissionados, inativos e pensionistas do Poder Legislativo e da outras providências.
A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Arco Verde submete à apreciação do plenário o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1. Concede reajuste salarial de 7,7% sobre os vencimentos base dos cargos efetivos e comissionados do quadro pessoal da Câmara Municipal de Arco Verde, Pernambuco, com reflexo nas verbas e gratificações já incorporadas inerentes aos cargos efetivos dos adicionais de tempo de serviço, e que seja extensivo aos inativos e pensionistas provenientes da Câmara de Vereadores de Arco Verde. Artigo 2º. O impacto financeiro decorrente do reajuste de que trata o artigo 1º e seu parágrafo único está adequado ao limite imposto pela Lei Complementar número 101/2000 da LRF. Artigo 3º. As despesas com reajuste salarial de que trata o artigo 1º e seu parágrafo único correrão por conta das doações do orçamento do Poder Legislativo. Artigo 4º. Os efeitos financeiros desta lei se iniciarão em 1º de janeiro de 2024. Bem, eu quero colocar em votação Esse é o projeto 5. o projeto de lei complementar número 5 de 2023, que concede reajuste aos servidores efetivos, comissionados, inativos, pensionistas do Poder Legislativo e das outras providências. Se algum vereador for contra, se manifeste, por favor. Então, aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar número 5 de 2023, com a ementa, concede reajuste aos servidores efetivos, comissionados, inativos e pensionistas do Poder Legislativo. Reajuste de 7,7%. Temos só o último projeto a ser discutido, que é esse veto, que estão tirando dúvida aí. Dúvida vai, dúvida vem. E o vereador João Marcos, se quiser fazer a leitura do parecer. Eu peço a compreensão de todos, temos um último projeto a ser discutido e daqui a pouco iremos encerrar essa sessão ordinária, que tem esses projetos na noite de hoje, e começar a sessão solene para a entrega dos títulos de cidadão.
Pronto. Tiramos as dúvidas. Eu quero pedir ao vereador, primeiro secretário João Taxista, para fazer mais uma vez a leitura do projeto de lei complementar do Legislativo número 3 de 2023, para que a gente possa colocar em discussão. Projeto de lei complementar do Legislativo 003/2023, discussão e votação do veto. Regulamento da lei número 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contrato administrativo no âmbito do Poder Legislativo do município de Arco Verde e da outras providências. Pronto. Projeto de lei complementar tem que ser voto nominal. E a primeira seria... Presidente, tem a leitura do parecer. Sim, a leitura do parecer. Eu passo a palavra para o Peço até vereador permissão relator. para votar de pronto, presidente. Haja vista que já foi discutida essa matéria aqui e também por a comissão, enquanto membro, não entender que haja nenhuma inconstitucionalidade no veto, eu peço a derrubada do veto. Então, o parecer é pela derrubada do veto. Pela derrubada do veto, presidente. Bem, então, o voto nominal, o primeiro seria o vereador Everaldo Lira. Presidente, Pois não, doutor presidente, Rodrigo. eu gostaria, presidente, que explicasse e nos explicasse bem sobre a situação, presidente. Eu queria fazer minha eleição do veto com maior senso, se queria. Eu acho que precisa, porque eu preciso entender a situação bem. Vereador João Marcos, que é o relator, explique melhor ao vereador Rodrigo para que ele possa entender. Farei a leitura do veto na íntegra, então, presidente. Cuide-se de parecer conclusivo, por meio do qual é procedida a análise de regularidade de veto parcial do Poder Executivo ao projeto de lei complementar número 3 de 2023. O jurídico da Casa, em parecer subscrito pelo Dr. Pedro Melchior, optou pela derrubada do veto parcial, conforme a ementa mencionada na manifestação assim deduzida. Ementa: veto parcial do Poder Executivo ao projeto de lei complementar número 3, de autoria do Poder Legislativo. Propositante, a mesa diretora da Câmara Municipal de Arco Verde, a proposição que regulamenta a lei de número 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos no âmbito do Poder Legislativo do município de Arco Verde e de outras providências. Palavra final, acerca da manutenção ou derrubada do veto que cabe ao Poder Legislativo. Manutenção do entendimento anterior do parecista para fins de opinar pela derrubada do veto parcial, na linha das respeitáveis manifestações do controle interno do Parlamento, que se incorporam como parte integrante do presente parecer destarte ao egrégio plenário da Câmara Municipal de Arco Verde, a definição acerca da matéria de acordo com a convicção a ser firmada pelos nobres edis. Analisando-se com cuidado, o opinativo exarado pelo advogado entende que, de fato, prospera a conclusão alcançada, tendo em vista pela seguinte motivação nele constante. A nova lei de licitações tem aplicabilidade imediata, bastando que a opção entre a aplicação das leis previstas no inciso 2º do artigo 193 ou do regimento instituído pela Lei 14.133 de 2021 seja indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, conforme exigência constante na parte final do artigo 191 do caput. É possível realizar o procedimento com base na Lei 14.133 de 2021, desde sua vigência, 1º de abril de 2021, devendo ser necessariamente atendido os requisitos da nova lei, sem impossibilidade de sobreposição de regimes. É necessário criar um arcabouço normativo para que, juntamente com os instrumentos existentes na administração, possam compor a imediata adoção da Lei 14.133 de 2021, inclusive no que tange aos requisitos, planejamentos e gerências. É essencial a regulamentação integral da Lei 14.133 de 2021 para sua fiel execução, notadamente nos termos que o legislador expressamente previu essa necessidade, sendo que a regra geral é de que o próprio ente local editará os regulamentos aplicáveis, no caso o legislativo, aplicáveis à sua contratação, podendo ser visto
diariamente, e, todavia, das normativas infralegais editadas pela União. O requisito quanto ao caráter efetivo do provimento do servidor trata-se de norma específica, sendo aplicável de antemão apenas no âmbito da União, admitindo-se, por conseguinte, previsão distinta na legislação do Estado e dos municípios. Não há fundamentação jurídica plausível para o veto parcial do Executivo, devendo o mesmo ser derrubado. Assim, por não estarem entendidas as exigências preconizadas pela Constituição Federal e demais regramentos pertinentes aplicáveis à espécie, o parecer da comissão é na linha da conclusão alcançada pela assessoria jurídica do egrégio plenário, para fins do recomendado derrubar o veto. Então, a comissão decidiu por a derrubada do veto. Excelência, por uma questão de ordem, procurando também esclarecimento aí ao vereador Rodrigo Roa. Em síntese, vereador, a manutenção do veto tem a seguinte justificativa. O projeto aprovado, que foi vetado pelo Executivo parcialmente, ele estica que as regras de licitação elas só possam vigorar com a lei nova a partir de abril de 2024. E a orientação, o entendimento da Prefeitura, ela tem que ter vigência a partir de dezembro de 2023, pela nova lei de licitação. Esse é o primeiro ponto, e eu vou ler aqui para ficar mais claro. E o segundo ponto é apenas com relação ao cargo a função de agente de contratação, que o veto diz que deve ser por servidor efetivo, e o projeto trata preferencialmente efetivo. Então, para dar mais lisura, que seja por um servidor efetivo. Esses são os dois pontos do veto, que o prefeito mandou para essa Casa Legislativa o veto parcial. E aí eu quero, só objetivamente, para que o vereador entenda, quanto ao caput do artigo 4º, e aí o projeto de lei foi disponibilizado para a gente, e todos os seus parágrafos do artigo 4º, especialmente o parágrafo 3º, que estabelece o prazo de publicação do edital de licitação, pela lei antiga seria 30 de abril de 24, contrariando os artigos 191 e 193, inciso 2, da nova lei de licitação, que é a Lei Federal 14.133/2021, que estabelece em publicação do edital até 30 de dezembro de 2023. Segundo ponto, quanto ao inciso 1º do parágrafo 6º do artigo 13, que ao estabelecer que a função do agente de contratação deve ser servidor público municipal, consta preferencialmente efetivo, e aí contraria o artigo 8º da nova lei de licitação, que estabelece o seguinte: a licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente da administração. Isso é para garantir que esse agente seja servidor efetivo, e não a palavra preferencialmente efetivo, que aí pode recair sobre um cargo de confiança. Então, para dar mais lisura e transparência, aí o veto é nesse sentido. Os dois pontos já que é um veto parcial, é nesse sentido. É para que o presidente já se submeta à vigência da lei de licitação a partir de janeiro, e o projeto diz que só a partir de abril de 2024. Por isso que a orientação do governo, a orientação da bancada do governo, é pela manutenção do veto do senhor prefeito do município. Podendo a Câmara, posteriormente, como disse o procurador jurídico da Câmara, que se estiver em desconforme, ele iria entrar com ação de inconstitucionalidade. Acho que esse é o termo que ele utilizou, né, senhor presidente? Então, a orientação do governo é pela manutenção do veto com essas duas justificativas. Questão constitucional. Não completamente todo, porque o vereador relator é do governo, o vereador João Marcos, e a relatoria dele foi pela derrubada do veto. Aí eu estou justificando aqui que o vereador quer entender a questão das razões do veto, porquê do veto, para que ele compreenda. Mas o senhor falou aí que o governo, a bancada do governo... orientação da bancada. Agora ninguém é obrigado a seguir, lógico. Então tranquilo. Todo mundo é livre, os vereadores são livres para votar. Só estou colocando que é sob essas justificativas, presidente, que o governo manteve o veto, e a posição do governo é pela manutenção do veto. Agora, tranquilo. Lógico que o vereador é livre para votar como então, quiser. o parecer do vereador relator, o vereador João Marcos, é pela derrubada do veto. Então, eu peço a permissão dos colegas vereadores para colocar tanto o parecer
como projeto de lei complementar número 3 de 2023. Eu acho que tem que ser separado, né? Porque é só o veto que a gente está votando, não é o projeto. O projeto já foi aprovado, a gente vai votar só o veto. O veto, isso. Desculpa. Quero colocar em discussão a votação do veto. Aí o parecer primeiro, né? Primeiro o parecer. Coloca em votação o parecer da comissão do projeto de lei complementar de discussão do veto. Se algum vereador for contra, se manifeste, por favor. Eu sou contrário ao parecer, presidente. O voto é nominal, desculpa também. Vereador Everaldo Lira, como vota? Senhor presidente, eu até sugeri anteriormente, né, por conta de ter uma sessão importante hoje, que pessoas serão agraciadas, mas eu vou direto, eu sou uma pessoa de posições e peço venha aqueles que pensam diferente de mim, mas eu voto pela manutenção do veto. Vereador Everaldo vota pela manutenção do veto. Vereador João Batista. Eu voto com o caro nobre vereador João Marcos. Vota pela derrubada do Pela veto. derrubada do veto. Vereador João Heriberto. Eu voto contra a Pela- derrubada do veto. Não, o senhor vota pela derrubada do veto. Não, ao contrário. Pela Então- manutenção. Não é contra ou a favor? Certo. Você, olha, o prefeito de Arco Verde Sim. está vetando o projeto. Sim. O relator foi pela derrubada do veto. Vereador Everaldo Lira votou pela manutenção do veto. Vereador João Taxista votou pela manter a derrubada do veto. E o senhor vota ou mantendo o veto do prefeito ou derrubando o veto do prefeito. Derrubando o veto do prefeito. Pronto. Então, o voto do vereador João Heriberto é derrubando o veto do prefeito. Vereador João Marcos, Seguindo o parecer jurídico, presidente, pela derrubada. pela derrubada do veto. Vereador Luciano Pacheco, Eu peço venha ao relator, e ele sabe quais são minhas razões e justificativas, nada pessoal com relação ao vereador João. Peço venha para me posicionar contrário ao parecer do relator, presidente, para manter o veto. vereadora Luísa Margarida, Pela manutenção do veto. então, vereadora Célia, está na plataforma. Vereadora Célia, como é o seu voto, Célia? Desculpa, já era para ter votado. Eu sigo o voto da comissão. Pela Eu voto derrubada. pela derrubada do veto. Bem, então, o vereador Rodrigo Roa. Presidente, o parecer do vereador João foi bem elaborado. Acho que João estudou, se argumentou bem para apresentar esse projeto aqui, esse parecer aqui. E eu estou com ele, presidente. Estou acompanhando a João pela derrubada do veto. Vereador Valmir Santos Brito. Presidente, eu voto a favor do parecer da comissão. Pela derrubada do veto. Então, fica 6 votos pela derrubada do veto e 3... Presidente, o senhor vota, presidente. Então, eu voto pela derrubada do veto também. Eu vou com o parecer do relator vereador João Marcos. Então, fica 7-3. 7 pela derrubada do veto e 3 pela manutenção. Então, está derrubado o veto sobre o projeto de lei complementar número 03 de 2023, que regulamenta a lei número 14133 de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre as licitações e contratos administrativos no âmbito do Poder Legislativo do município de Arco Verde e das outras providências. Bem, não tendo mais nenhum projeto a ser discutido na noite de hoje. Pois não, vereadora Célia? Pois não, Célia? Eu quero justificar, presidente. Pois não, fica à vontade. Eu quero justificar e dizer que esse veto, para que ele fosse derrubado, seria necessário 7 votos. E obteve os 7 votos.
Mas eu quero deixar um registro na fala do líder do governo, Luciano Pacheco, quando ele justificou essa questão do preferencialmente. Eu quero coadunar com a ideia de que a preferência é uma palavra que realmente mais foi aprovada pela Câmara, esse projeto. Mas eu quero fazer uma solicitação que esta preferência seja realmente para servidores efetivos da casa, que o senhor demonstre essa grandeza de colocar, não preferencialmente, mas obrigatoriamente, servidores efetivos da casa. Seria muito importante para Arco Verde, uma vez que o veto que o projeto foi vetado, mas foi derrubado, mas aí eu quero coadunar com as palavras de que realmente, se eram só esses dois, eu não quis fazer nenhuma celeuma, nenhum questionamento, mas eu quero deixar aqui o meu registro, que se nós não derrubássemos, a comissão de licitação não iria funcionar a partir do ano vindouro. Por isso, o meu voto, mas pela derrubada, e dizendo ao líder do governo que eu compreendi o que ele quis dizer, mas a minha opinião é também de que obrigatoriamente ou necessariamente será de um cargo efetivo da Câmara. Mas muito obrigada, presidente, muito obrigada a todos, e meu voto é mantido pela derrubada do veto. E outra coisa também, mandar um abraço para as 3 pessoas que vão receber o título de cidadão, que eu vou ter que me retirar. Bem, obrigado, vereadora Célia. Fica mantida a derrubada do veto pelo parecer do vereador João Marcos. Por 7-3 é derrubado o veto do prefeito. Eu quero justificar o meu voto, presidente. Pois não, Luciano. Só para deixar claro que a minha posição não é nada contrária ao projeto da Câmara, mas é uma posição também, doutor Rodrigo, de advogados que se debruçaram sobre esse projeto. Não é nenhum voto político. É um voto também com fundamento jurídico. E em que pese a vereadora Célia concordar com a nossa opinião de que essa palavra preferencial fosse retirada e ficasse obrigatoriamente o servidor efetivo, esse é o entendimento do parecer do veto do prefeito, que seria justamente não contrariar a lei federal e não ter essa palavra preferencialmente, e sim ser servidor efetivo, totalmente vinculado à instituição. Por quê? Porque o cargo comissionado está aqui hoje, amanhã pode não estar. Então, a responsabilização dele se torna mais difícil. Então, a minha posição é uma posição jurídica, eu mantive minha posição do governo pela questão do veto, né, do prefeito, até porque o prefeito, o veto dele não é por nenhuma questão política, mas é por uma questão de legalidade, em obediência à legislação federal. E o que eu li aqui para todos é com fundamento na legislação federal, citando inclusive a questão dos artigos. Só para ficar claro que eu acompanhei esse entendimento do veto parcial do prefeito e coloquei a todos os vereadores que essa é a orientação da bancada, porque foi o que foi medido pelo jurídico da prefeitura, mas todos os vereadores, lógico, são livres para expressar o seu voto, pedir vênia ao vereador João Marco, inclusive, porque para mim não é fácil chegar e discordar do colega vereador, e discordei de forma fundamentada, e que todos possam, os vereadores, compreender que não é nenhum voto aqui político, mas é um voto com uma análise jurídica, na condição de curadoria. É quem tem o conhecimento jurídico para isso e orienta o prefeito nesse sentido, e o prefeito encaminha essa Casa Legislativa. Por isso que eu manifestei com esse voto, presidente, sem nada de pessoal com relação ao projeto dessa casa, que é o que trata sobre a questão das licitações, mas sobre orientação jurídica das razões do veto do prefeito. Bem, mais algum vereador quer justificar o voto? Então, não tendo mais nenhum projeto a ser discutido na noite de hoje, eu quero primeiramente parabenizar... Presidente, eu havia pedido a Vossa Excelência que eu tenho alguns requerimentos, mas só 2 votos de pesar para apresentar a Vossa Excelência. Apresenta os 2 votos de pesar, Luciano? Os outros requerimentos vão ter que ficar para uma outra oportunidade, caso Vossa Excelência... Deixa eu justificar o voto aí. Passar a palavra, o vereador João não faça alguma outra extraordinária, porque eu, pelo menos, presidente, só para
deixar para os colegas. Eu tenho muitos requerimentos, que foram 2 sessões que não Todo aconteceram. mundo tem, Luciano. Todo Isso, mundo aí tem a minha requerimento. sugestão a Vossa Excelência, a minha sugestão é que o senhor convocasse uma extraordinária para esse fim, e nesse mesmo dia, do dia 28, a gente encerrasse ela e fizesse a sessão outra extraordinária para votar o orçamento. Tranquilo. Para a gente não ficar com esse requerimento dentro das pastas, porque alguém está esperando alguma posição do vereador nesse sentido. Então, eu queria só pedir o voto de pesar que fosse apresentado. Vereador João Tarcísio vai justificar o voto e o amigo Luciano depois apresenta os votos de pesar. Eu votei favorável ao amigo João Marcos aí, porque confio nele, é um cara totalmente qualificado, né? Junto com a sua assessoria. O prefeito teve tempo suficiente para nos comunicar, para nos reunir, e não nos reuniu para discutir. Então, como eu conheço Vossa Excelência, sei que é um cara altamente competente, eu votei por conta disso, presidente. Bem, Presidente. Eu gostaria de... Agradeço a consideração e a confiança, João. Realmente eu tenho muito respeito ao Legislativo e à nossa função, e principalmente aquela que a gente exerce como membro da Comissão de Justiça. Eu acho que a gente tem que ter um respeito e um cuidado muito grande em tudo que a gente vai votar. E o mais belo do direito é isso. São os entendimentos. Um jurista tem um entendimento, outro jurista tem outro entendimento, e o mais belo de tudo isso é o posicionamento democrático. Então, com base nisso e com base no entendimento jurídico, a gente se manifestou dessa forma, e agradeço aos colegas vereadores pela confiança, e sempre que apresentar algo vai ser com base sempre naquilo que a gente jurou aqui, que é pelas pessoas e pelo jurídico, o ordenamento jurídico do nosso país, do nosso estado e do nosso município. parabéns, João Marcos. Vereadora Luísa. Eu gostaria de justificar o meu voto e esclarecer ao colega João que nada é contra Vossa Excelência, um grande respeito que tenho a Vossa Excelência, mas eu votei de acordo com a minha consciência. Analisei e votei de acordo com a minha consciência. Fica à vontade. Já que todo mundo se pronunciou, presidente, eu quero dizer que eu já, ao ler aqui o parecer do amigo João Marco, ele bem fundamentado no parecer e me deixou seguro a acompanhá-lo. Eu quero dizer que essa casa tem trabalhado muito pelo povo de Arco Verde e tem seguido a lei. E a lei é para ser seguida, e também coaduno com o vereador Luciano, que eu, por a sensibilidade que o senhor tem por a lei, que seja também botada uma pessoa do efetivo. Eu só peço isso a Vossa Excelência, tá certo? Muito obrigado. Tranquilo. Eu vou até firmar um compromisso aqui com os colegas vereadores que esse cargo vai ser de um funcionário efetivo, vai ser completado com um vereador, um cargo efetivo aqui. Ele vai ser preenchido por um servidor efetivo daqui do Poder Legislativo. Presidente, Pois não. Antes de Vossa Excelência concluir, eu simplesmente parabenizo a Luciano por esse aporte que faz aqui. A gente sabe que existe um princípio da discricionalidade da lei. Um princípio que dá aos administradores, que a própria lei dá aquele espaço de você tomar atitudes coerentes que sempre estão sobre supervisão da lei. Não está fazendo nada errado. Nada errado. Luciano, parabéns pela posição que tem. Isso engrandece a gente cada vez mais. Mas existe a lei constitucional que já dá esse direito, e a gente discutir e levar isso importantíssimo neste plenário. Parabéns, e parabéns, Luciano, e os colegas, os assessores jurídicos aqui da casa que nos ajudaram também. Um abraço, obrigado. Bem, eu passo a palavra para agora o vereador Luciano Pacheco para apresentar os seus votos de pesar. Eu quero apresentar 2 moções de pesar na noite de hoje. A primeira moção de pesar é pelo falecimento de uma grande amiga nossa e muito conhecida em Arco Verde, Maria do Carmo Leandro de Carvalho. Seu falecimento ocorreu dia 29 de outubro de 2023, e aí, por conta de não ter havido as últimas sessões, e esse requerimento está na minha pasta, eu só consegui todos os dados, senhor presidente, nas últimas semanas, porque o seu sepultamento ocorreu na cidade de Natal, Princesa Isabel, na Parnaíba. Era professora e era conhecida por todos nós como fotógrafa, né?
Maria do Carmo, ela estava todas as missas, aí na Matriz do Livramento, lá na Fundação Terra, ou lá no Padre Adilson Simões. Muito alegre, muito simpática, como ela era, Maria do Carmo. Então, para mim, eu vou guardar sempre na minha mente a lembrança alegre de Maria do Carmo. Muitas vezes eu ia à missa no São Miguel, ela voltava comigo, ou no SEDEC, ela sempre dizia: meu amigo Luciano, você me dá uma carona para a gente voltar? E assim também acredito que aconteceu com outras pessoas, amigas também. Então, eu fico com essa lembrança de Maria do Carmo. Foi uma partida repentina. Eu senti muito, até porque só vim saber do falecimento de Maria do Carmo depois que ela foi sepultada fora, mas que as condolências sejam encaminhadas aos filhos enlutados, por nome de Fernando Antônio Carvalho de Vasconcelos e Tamires Carvalho de Vasconcelos, extensiva à sua irmã Zíbia Leandro de Carvalho, também extensiva a todos os demais amigos e familiares. Que a família receba dessa Casa Legislativa essa singela homenagem. Também quero apresentar uma moção de pesar. Essa foi algo que nos deixou bastante entristecidos, que foi a perda de uma grande amiga de muitos anos, de muitas décadas, mais de 3 décadas de amizade, que foi a nossa amiga Lenira Quidute da Silva. Era conhecida muito bem por Lenira. Seu falecimento ocorreu agora 3 de dezembro, na cidade de Petrolândia. Lenira tinha 70 anos de idade. Lenira é muito conhecida em Arco Verde por ser uma grande guerreira, dirigia muito caminhão, gostava de dirigir caminhão, era uma mulher muito disposta, família aqui de Arco Verde, hoje parte da família está em Petrolândia, e aí por isso eu deixo as nossas condolências que possam ser enviadas aos irmãos enlutados, que é Leonise Quidute do Nascimento, Moacir Quidute da Silva, Genesi Quidute da Silva, Manuel Quidute da Silva e Liberaci Quidute da Silva. Extensivo também a nossa amiga, com quem ela passou muito tempo e viveram, que é a nossa amiga Cícera. Isso pode ser extensivo também a ela na cidade de Petrolina. Então fica a minha emoção de pesar. Eu senti muito a morte de Lenira, participei do seu sepultamento lá na cidade de Petrolândia, era uma grande amiga. Lenira participou da minha primeira vitória como vereador em 1996, quando nós fazíamos uma festa ali em Caraíba, junto com o saudoso Geraldo Vaz, e ela foi a enfrentante desse. Eu muito jovem, com 18, 19 anos de idade, eu não tinha muita experiência, e Lenira tomou a conta disso aí, e de lá para cá ficou essa grande amizade. Ela foi para Petrolina, eu fui visitar em Petrolina, sempre tinha um contato com a família em Petrolândia, principalmente nosso amigo Senhor, e Moacir, e Beta, que eles recebam dessa Casa Legislativa essa singela homenagem. Eu sei que é uma lembrança aí póstuma aí, para que eles possam saber que o Poder Legislativo de Arco Verde reconhece em Lenira uma grande pessoa e que a nossa sociedade perdeu muito. Então, fica essas duas moções de pesar, presidente. Reforço meu pedido a Vossa Excelência para a gente tentar votar ainda esse ano em uma outra sessão à parte os requerimentos que estão aqui para serem votados. Muito obrigado. Tranquilo. Eu vou fazer no próximo dia 28, Luciano, a convocação da sessão extraordinária para a gente votar o orçamento e as emendas impositivas, e a gente encerra e abre outra para votar. Quem tiver requerimento atrasado, projeto atrasado, apresenta tudo no dia 28 também. Primeiro, presidente. Presidente, eu peço permissão para me associar às moções do vereador Luciano, e também peço permissão a Vossa Excelência para apresentar uma em nome do senhor Valdomiro Bezerra, conhecido como Benga, lá de Ipujuca, que vai a óbito ontem. Seu sepultamento foi hoje. É uma grande perda para a nossa comunidade ali de Ipujuca. Benga, que era um cara, um toador, gostava muito de estar ali em Roosevelt, conversando com todo mundo, jogando seu baralho, enfim. É uma perda muito grande para aquela comunidade, e eu peço a permissão para apresentar essa moção também em nome de suas filhas, Dani, Chiquinha, pessoas aí que têm uma consideração muito grande por elas. Em nome delas, a todos os seus familiares. Então é isso, presidente. Bem, então eu quero colocar em votação as 3 moções de pesar apresentadas, 2 pelo vereador Luciano Pacheco e também a moção de pesar apresentada pelo vereador João Marcos. Se algum vereador for contra, se manifeste, por favor. Então, aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade com as associações dos vereadores que se manifestaram. Então, não tendo mais nenhum projeto a ser discutido, quero encerrar a 38ª sessão ordinária, parabenizando os colegas vereadores por um ano muito produtivo, esse ano 2023. Eu acredito que foi um dos anos mais produtivos de toda a história do Poder Legislativo, que foi esse ano 2023. Parabenizar também o plenário aqui, que hoje as cadeiras estão repletas, estão cheias, e
a gente pôde tocar a sessão sem nenhuma interrupção, sem nenhum barulho, e votamos vários projetos aqui. Quando a população vem com a intenção de ajudar o Poder Legislativo, de assistir, de contribuir, acontece isso. Hoje estamos aqui com o plenário cheio e não teve nenhum tipo de interrupção. Parabéns a todos vocês que estão aqui. E eu peço até uma salva de palmas para terminar com uma zoada. Bem, encerrando a sessão ordinária, quero convidar o cerimonialista Adriano para